Enquanto isso, gente, combustíveis mais caros a partir de hoje. 77 dias sem aumento. Agora, portanto, um novo aumento anunciado pela Petrobras para as distribuidoras. E olha, pelo menos, pelo que o Kleber contou, ainda não chegou ali no posto em que ele está. Raquel Amorim, o impacto, ainda que seja de 10, 11 centavos, realmente é grande. Pesa no bolso, sem dúvida. Daniel, eu ouvi mais cedo no Novo Dia o Rafael Colombo dizendo que quem consegue hoje completar o tanque consegue ostentar, né? Ostentação, completar o tanque de gasolina hoje, quem tem carro. Bom, o litro da gasolina, as distribuidoras, passou de R$ 3,09 para R$ 3,24. No caso do diesel, o preço do litro saiu de R$ 3,34 para R$ 3,61. É um aumento que pesa, acaba pesando no bolso de todo mundo, porque boa parte do transporte de mercadorias no Brasil é feita por caminhões. A Associação Nacional de Transporte no país, que reúne motoristas autônomos, defendeu a redução dos preços. A gente então conversa com o repórter Kleber Rodrigues, que já chega com mais detalhes. O Kleber Rodrigues está em um posto de combustíveis. Kleber, conta pra gente, o pessoal já sentiu diferença por aí? Bom dia. Oi, Raquel. Bom dia para você, para o Daniel. Uma excelente quarta-feira para quem está acompanhando a gente. Especificamente nesse posto onde nós estamos aqui no centro do Rio, ainda não. Eu tive também mais cedo em outro posto na Zona Norte, na Ilha do Governador. Por lá, esse repasse também não foi feito. Mas o frentista daqui já me contou que ele já recebeu um aumento aí de 13 centavos no litro da gasolina da distribuidora para cá. Então, esse aumento deve ser feito sim, talvez mais tarde ou então amanhã, para o consumidor final. Só que ele disse que aqui na bomba ele vai perceber uma diferença de 10 centavos. Cada posto vai fazer ali um preço diferente, depende da taxa, do valor de aluguel, porque eles têm essa liberdade, né, para fazer a composição do preço ao consumidor final. Só para a gente ter uma noção de como é que está o preço da gasolina aqui nesse posto onde eu estou, o cinegrafista Bruno Brito mostra para a gente aqui. Litro da gasolina neste momento, R$ 7,49. Então, segundo o frentista, vai subir uns 10 centavos, vai para R$ 7,59. Está muito salgado e o consumidor já está percebendo isso há bastante tempo. Já o litro do diesel, R$ 5,79. Esse posto aqui ainda não recebeu o litro do diesel, né? O estoque aqui já com o novo valor da Petrobras, mas com certeza o posto também vai fazer esse repasse ao consumidor. O aumento da Petrobras para as distribuidoras foi em torno de 7% no litro do diesel e de 5% no litro da gasolina. Como existe uma composição ali do biodiesel com o diesel e também do etanol com a gasolina, quando esse combustível chega aqui no posto de gasolina, o aumento ali real da Petrobras para o consumidor, segundo a estatal, foi de 11 centavos no litro da gasolina e de 24 centavos no litro do diesel. Segundo a Petrobras, foi um aumento necessário em função da competitividade com o mercado internacional. Como a Raquel já adiantou para a gente, a Associação Nacional de Transporte afirmou que esse aumento é negativo, não só para os trabalhadores, mas também para a população, porque ele acaba sendo ali repassado por diversas formas, né? Como, por exemplo, a venda de produtos e no frete. Eu conversei com o economista Alcimar Chagas da UENF, que disse o seguinte: o consumidor tem que pesquisar, porque cada posto pode praticar um valor diferente, ainda que o repasse tenha sido um só da Petrobras para a distribuidora. Então, pesquisa é a dica do Live. Eu volto com vocês. É isso aí. Vamos fazer uma continha rápida aqui, Kleber. Olha só. Então, ali nesse posto, a gasolina está R$ 7,49. Para encher o tanque, um tanque de 40 litros, vamos colocar aqui. Ó, para você encher o tanque, você gasta R$ 299,60. Então, quase R$ 300 para você encher um tanque de combustível que, hoje em dia, né, Kleber, está durando muito pouco, porque sabe o problema de aplicativo, de motorista de aplicativo que você enfrenta? Aluguel de carro está caro, combustível está caro, tudo isso é impacto disso. Então, nesse posto, Kleber, R$ 300 para encher o tanque. Não está dando, né, Daniel? Ontem eu até escutei um motorista que disse o seguinte: antes eu abastecia com R$100 o meu carro e eu conseguia dirigir pela semana toda, né, por 4, 5 dias. Hoje em dia ele abastece com R$100 num dia e no dia seguinte tem que colocar mais R$100
para poder trabalhar. E é como você explicou, né? Esse repasse ele vai sendo feito também de outras formas, como por exemplo nos alimentos. E é essa a preocupação da Associação Nacional de Transportes, né? Porque o aumento no combustível pode encarecer também o alimento que aparece na mesa do consumidor. A gente vai acompanhando essas mudanças e torcendo, né, para que esse aumento pelo menos cesse um pouquinho, porque segundo a última pesquisa da inflação, no ano passado, o grupo de transportes foi o mais afetado com a inflação em 2021. Eu volto com você, Dani. Obrigado, Kleber, pelas suas informações. Vamos chamar aqui nossa Priscila Yazbek. Pri, você não tem bola de cristal, mas você tem boas fontes de economia que podem trazer um panorama para a gente. Afinal, 2022 vai dar para continuar dirigindo? Daniel, vai ficar mais difícil para todo mundo. Infelizmente, não trago boas notícias aqui em termos de perspectivas. Antes, só queria falar sobre um cálculo que o CBIE fez. Então, a gente viu aí o aumento num posto lá no Rio de Janeiro, quanto que os frentistas estão calculando, mas vale falar que o preço que a Petrobras anunciou é o preço que vale para a refinaria, né? O preço final que o consumidor vai pagar vai sofrer um impacto de 2,39% no caso da gasolina. Então, em média, o litro da gasolina que hoje está em 6,63 passa para 6,78 na média nacional. E no caso do diesel, no preço final ali, incluindo outros componentes, não só o custo da Petrobras, o impacto vai ser de 4,5%. Então, o litro, a média nacional do diesel, passa de 5,41 para 5,65. Então, no caso da gasolina, um aumento de 15 centavos em média. No caso do diesel, um aumento de 24 centavos em média, segundo os cálculos lá do Centro Brasileiro de Infraestrutura. E aí, então, falando sobre as perspectivas, a gente tem alguns fatores locais e fatores externos que estão indicando mais aumento de preços para 2022. O principal deles é que o preço do petróleo tende a continuar elevado. Então, tem especialistas em commodities, grandes bancos internacionais que estão dizendo que o preço do petróleo, do barril do tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso mercado, pode chegar a $100. Está valendo hoje $84. No ano passado, ali no fim do ano, estava em cerca de 70, então já subiu bastante. O Bank of America, que é um banco muito respeitado globalmente, tem uma visão até mais pessimista. Ele acha que o barril pode chegar até $120, seria um aumento de 42% sobre o preço do barril atual. O CBIE tem uma perspectiva já um pouco melhor do que a do Bank of America, espera o barril nesse ano entre $85 e $90, mas todos eles então esperam que o preço ou continue nesse patamar que já está de cerca de $85 ou suba, com alguns então mais pessimistas achando que o petróleo pode chegar a $120. E o que está pressionando então os preços do petróleo? Os estoques continuam diminuindo com o aumento da demanda de vários países, com o avanço da vacinação, retomada das atividades. Tem também as notícias de que as restrições ligadas à variante Ômicron vão durar menos tempo do que o previsto, porque a variante está se mostrando menos severa do que o imaginado inicialmente. E aí, com isso, só ontem o barril do tipo Brent subiu 3,5% e hoje está subindo quase 1% de novo. O Adriano Pires, lá do CBIE, também falou sobre tensões geopolíticas, como na Ucrânia, como no Irã. Essas tensões geopolíticas, elas sempre têm um impacto muito importante em preços de energia, então pode afetar a oferta dos países exportadores e restringir ainda mais a oferta de petróleo no mundo em 2022. Mas ainda assim a OPEP, que é a organização que representa os países exportadores, está acalmando o mercado, dizendo que tem oferta suficiente, pelo menos para que os barris não atinjam o patamar ali dos $100, que é um patamar muito temido pelo mercado. E além disso, falando então dos fatores externos, a gente tem também os fatores agora locais. Então a gente está em um ano de eleição que traz muita volatilidade para o mercado. Isso deve manter o dólar alto. Lembrando, a gente tem ali o preço dos combustíveis aqui composto por duas variáveis, influenciado tanto pelo petróleo quanto pelo dólar, já que o petróleo é cotado em dólar por ser uma commodity. E aí vale falar também de um outro fator local importante, que em outubro do ano passado teve aquele acordo dos estados para manter congelada a base de cálculo do ICMS. Então eles fizeram aquele acordo em que o ICMS, mesmo com o aumento do preço do combustível, não aumentaria mais, ficaria congelado. Esse acordo termina em 31 de janeiro. Se não for renovado, o ICMS vai pressionar também o preço dos combustíveis daqui para frente, ainda que os especialistas achem que por ser um ano eleitoral, com inflação elevada, eles vão renovar
esse congelamento do ICMS, mas também é um risco aí que está no radar. E é por isso, finalizando, Daniel, que os especialistas eles acreditam que é muito mais provável que o litro da gasolina, por exemplo, fique acima dos 6, se aproxime dos 7, a média nacional, do que vá para um patamar que a gente tinha há alguns anos ali do preço da gasolina, R$5, R$4. Eles acham bem remotas as hipóteses da gente voltar a ter um litro de gasolina R$5, R$4 e acham que esse preço aí entre R$6 e R$7 se estende por um tempo. Muito bem pontuada a questão do ICMS, porque o ano passado inteiro a gente ouviu o presidente Jair Bolsonaro falando que grande parte da responsabilidade pelo alto preço dos combustíveis se dava por conta desse imposto que é estadual. Então, os governadores decidiram congelar o ICMS e a Pri bem lembrou que acaba agora, dia 31 de janeiro. Se não renovar, esse preço pode subir ainda mais. Então, é um outro alerta que a gente tem que acompanhar para saber se vai dar ou não para continuar abastecendo o carro. Tem interferência direta no preço dos alimentos, no transporte público, enfim, é um efeito cascata que a gente vai acompanhar, já está acompanhando, né, nos últimos meses. Obrigado, Pri, até já.